Estamos aqui com mais um episódio do projeto Siga Por Aqui, jovens conectados à palavra profética. No episódio dessa semana, a gente vai falar sobre a preeminência de Deus, a preeminência de Deus na vida da igreja. E o que é preeminência, para que ela serve? É correto eu buscar a preeminência? Para início de conversa, para a gente poder entender melhor, a gente precisa entender o que significa preeminência. E a preeminência ela é uma relação de destaque em relação aos demais. Então, a preeminência é quando alguém se destaca na sua função, no seu serviço em relação aos outros. E existe preeminência, então, na vida da igreja. A vida da igreja existe hierarquia, quando nós fomos salvos, quando o Senhor Jesus morreu na cruz por nós aceitamos o Senhor, fomos batizados, nós nos tornamos membros do corpo de Cristo. Então, aos olhos de Deus, todos nós, todos os jovens, todos os irmãos da igreja, nós somos membros do corpo de Cristo. Mas assim como no corpo humano, existem vários membros, mas tem membros que têm mais funções importantes, mais vitais para o funcionamento do corpo, assim também é com o corpo de Cristo. Aos olhos de Deus, nós somos todos membros, mas alguns membros têm uma função mais importante, que o corpo precisa contar mais. Mas eu quero dizer para vocês, jovens, que na vida da igreja não existe hierarquia. Tudo isso é uma ordem de vida. Os líderes dos serviços, os líderes da igreja, os líderes da palavra, é o Senhor quem coloca, é o Senhor quem estabelece. Às vezes é muito normal, a gente pode até se perguntar se não é estranho, às vezes um irmão mais novo ser irmão responsável sobre uma igreja com vários irmãos mais velhos que se reúnem há muito tempo. Mas quem estabelece é o Senhor, e através de uma ordem de vida. Então o líder do meu serviço, o líder da minha igreja, ele está lá porque é o Senhor quem colocou, Resulta de crescimento de vida. E eu preciso honrar, eu preciso dar honrarias e submissão à autoridade que o Senhor colocou. Eu toquei muito nesse versículo de Hebreus 13, 17, vou ler na versão King James, que fala assim, a parte A e B. Sede obediente aos vossos líderes espirituais e submissos à autoridade que exercem, pois eles zelam por vós como quem deve prestar contas de seus atos. Então aqui é a orientação do Senhor para cada um de nós, jovens. Às vezes a gente fica sem entender por que veio tal ordem, a gente não concorda muito, principalmente no nosso serviço ao Senhor, mas se a ordem vem de cima, nós precisamos de obedecer. E não apenas obedecer, porque às vezes a gente pode obedecer e não concordar internamente, interiormente, mas a gente precisa de obedecer e dar honra, porque são esses irmãos que o Senhor colocou acima de nós para cuidar de nós. E outra coisa também que eu toquei muito com a lição, com a palavra dessa semana, é que nós não devemos procurar posição na vida da igreja. No meu serviço ao Senhor, eu não posso procurar posição, procurar mergulhar. É normal de jovem, chegar aqui, alguém fale com você e fala, nossa, isso não teria acontecido se não fosse você que foi responsável por tudo. A gente quer ter o nosso reconhecimento, é normal isso, mas na vida da igreja não é isso que delimita, que constitui quem vai ser o nosso líder. É o nosso crescimento de vida, é a nossa busca pelo Senhor. Então eu toquei muito nisso. No meu serviço, eu preciso fazer o meu melhor, mas não para querer posição, para querer avançar, mas porque eu preciso de fazer para o Senhor. E também porque eu faço, porque eu sou íntimo de Deus, eu tenho comunhão com Deus. Então, se eu sou íntimo de Deus, se eu tenho comunhão com Deus, quando eu vou servir, eu sirvo com o coração aberto, eu sirvo dando o meu melhor por causa do Senhor, e não para ganhar uma posição. A gente tem visto nos últimos tempos que nunca a igreja contou tanto com os jovens. Nós estamos aí para ser treinados para assumir possíveis lideranças, sim, mas não deixamos que nosso coração nos engane, que isso fique na nossa cabeça, mas que nós possamos crescer em vida, porque é o crescimento de vida que vai nos levar a ter liderança na vida da igreja. Quero ler um versículo também de 1 Timóteo 1,5, que fala assim, o alvo dessa orientação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Então, quando formos servir na vida da igreja, independente do nosso serviço, se for o serviço de recepção, o serviço de arrumar cadeira, o serviço de arrumação do local de reuniões, nós precisamos servir de coração puro, de uma boa consciência e de uma fé
sincera, né? O que eu toco muito nisso hoje é que quem delimita, quem institui liderança na vida da igreja é o Espírito por meio do crescimento de vida, né? É o Espírito por meio de seguir a palavra profética, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais eu trabalho a minha fé dentro de mim, por meio de ouvir a palavra, mais o Senhor vai crescendo em mim. E quanto mais eu cresço em vida, aí sim o Senhor pode contar comigo e me colocar talvez na liderança de algum serviço, na liderança de algum evento, né? É claro que nós temos as nossas capacidades individuais, né? Eu, por exemplo, sou muito criativo, eu gosto de teatro, essas coisas. Então Deus pode usar isso em mim, mas eu preciso me voltar totalmente ao Senhor. Eu preciso que o meu serviço ele tenha que ser voltado para cuidar de pessoas. Eu não posso ficar pensando em mim mesmo, em me orgulhar, em crescer, mas que eu possa servir ao Senhor visando principalmente o cuidado e, acima de tudo, que eu possa crescer mais, né? E nunca me afastar do ensinamento dos apóstolos, né? Isso aqui que a gente está compartilhando, que vocês estão ouvindo, é o ensinamento dos apóstolos. Eu preciso me ater a isso, não o que eu acho, não o que eu sou, mas é o ensinamento dos apóstolos, a palavra profética, porque assim eu cresço em vida e assim o Senhor pode me usar para liderar. Jesus é o Senhor. Amém.